Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, versículos 21 ao 28. Mateus 16, 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a Deus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença nesse instante para receber esta palavra. A palavra que vai ser proferida diretamente do Teu trono, segundo a Tua vontade. Palavra que vai trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem de regozijo, de alegria, uma mensagem em que vamos aprender um pouco mais de Ti. Nos abençoa, Senhor. Abre a nossa mente para que, desprovido de qualquer ideia ou sabedoria humana, venhamos a receber esta palavra que vem do céu, esta palavra que nos concede uma maturidade espiritual, que nos concede um crescimento, Senhor, de vida, de sabedoria.
que o Teu Espírito Santo paire sobre nós e nos dê a instrução necessária para vivermos uma vida cristã alinhada à Tua vontade, segundo a Tua palavra. Abençoa a todos, ó Deus, que vão ouvir, meditar e praticar o ensino de hoje. É com fé, no nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Glória ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título A abominável repreensão do caminho da cruz. Vou repetir para que possamos fixar a mensagem a ser proferida no dia de hoje. O tema do nosso culto racional tem como título A abominável repreensão do caminho da cruz. Jesus, reunido com seus discípulos, revela de forma clara e objetiva a sua missão, se reportando à necessidade de ele ir para Jerusalém e lá, pelas mãos dos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e mestres da lei, ser maltratado fisicamente até culminar com a sua morte na cruz. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitaria, consolidando então a salvação da humanidade, com o perdão dos pecados e a concessão da vida eterna. Eis aí a grande revolução espiritual para a humanidade, a salvação da condenação eterna pela cruz de Cristo. Diante de tão grande revelação da salvação em Cristo, Jesus, Pedro, ao ouvir esta revelação, inusitadamente ele repreende a Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Ou seja, Pedro estava querendo dizer que Jesus não iria ser maltratado, que não iria para a cruz para salvar a humanidade. E isto numa demonstração inconteste, quando Pedro diz isso, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá, ele estava então numa demonstração inconteste de confronto e, muito mais do que isso, uma contrariedade com a vontade do Pai eterno. Pois Deus, em sua soberania, antes mesmo da fundação do mundo, já havia determinado a salvação da humanidade através do sacrifício de Cristo, melhor dizendo, na cruz do Calvário. Jesus, conhecendo bem as intenções de Pedro, ainda que aparentemente fosse preservar a sua vida, espiritualmente, percebe então uma ação de Satanás sobre os pensamentos de Pedro, para impedir a consumação do plano de salvação da humanidade. Então Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim
e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Dois pontos aqui nesta afirmativa de Jesus a Pedro. Nós podemos então destacar. Em primeiro lugar, a ação de Satanás em demover Jesus de sua penosa, porém nobre missão. Quando Pedro fala no mesmo sentido de uma das falas de Satanás para Jesus na tentação do deserto. Lembrando que na tentação do deserto, Satanás por 3 vezes tentou demover Jesus da sua missão de salvar a humanidade pela cruz, a cruz no Calvário. E em uma delas, está escrito em Mateus capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim a palavra que Satanás disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui, portanto, Satanás estava a dizer que os anjos do Senhor poderiam livrá-lo de qualquer situação adversa. E Pedro, da mesma forma, estava a dizer a Jesus que nunca ele iria para a cruz do Calvário. Quando a missão de Jesus, um Deus onipotente, onisciente e onipresente, que sai então do seu trono para se fazer como homem, assumindo um corpo humano, vindo a este planeta para salvar a humanidade na cruz. E Pedro, por influências malignas, estava tentando a Jesus, ou seja, tentando demovê-lo dessa missão de nos salvar. No segundo ponto do que Jesus falou, porque Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, nesse segundo ponto que se destaca, é a abominável repreensão do caminho da cruz, que vai então ao encontro do nosso título, do tema da pregação de hoje: a abominável repreensão do caminho da cruz, realizada por Pedro, que apesar das boas intenções, ela estava suportada pelos pensamentos humanos. E os pensamentos humanos, eles confrontam a vontade de Deus. Eu vou repetir, porque isto é uma realidade. Os pensamentos humanos, a inteligência humana, a sabedoria humana, ela confronta
a sabedoria de Deus. Jesus diz isso a Pedro. E em outra parte da Bíblia, diz isso a todos nós. Então o que Jesus disse a Pedro? Que Pedro não estava a pensar como Deus. Quando disse que nunca aconteceria o fato de Jesus ir a Jerusalém, lá sofrer nas mãos de seus algozes e ser crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitar, conforme Jesus havia revelado. Jesus disse que isso, aliás, Pedro disse isso, que isto nunca aconteceria. Então Jesus, ao dizer a Pedro que ele não estava a pensar como Deus, e sim como um homem, Jesus estava dizendo que Pedro estava pensando sobre fragilidades concernente às coisas espirituais. E nós, seres humanos, normalmente nós pensamos nas coisas terrenas. Nós pensamos nas coisas terrenas, muito mais do que nas coisas espirituais. Muitas vezes até negligenciamos a nossa vida espiritual. Muitas vezes até nós não nos importamos com a vida espiritual, achando até que ela não existe, que o que existe é o aqui e agora que vivemos, essas circunstâncias terrenas em que vivemos no dia a dia. Quantas vezes, com pensamentos e lógicas de raciocínios limitadamente humanos, queremos questionar a vontade de Deus. Queremos julgar a sua forma de pensar e agir, ou seja, a forma e o pensar e o agir de Deus, repreendendo. Quantas vezes nós nos colocamos como superiores ou julgadores da soberania de nosso Criador, quando na verdade nós somos criaturas. Deus é o nosso Senhor. Nós somos apenas servos. Quantas vezes nós pensamos ou mesmo propagamos ideias, conceitos ou preconceitos, pensamentos teológicos ou filosóficos ou ideológicos, com atitudes e vontades de confronto e contrariedade à vontade de Jesus sobre a nossa vida. Quantas vezes realizamos a abominável repreensão do caminho da cruz, do caminho da salvação, do caminho da vida eterna? Quantas vezes, a partir de raciocínios limitadamente humanos. Questionamos a salvação em Cristo, deixamos o nosso coração ser eivado de erros e repetindo,
da abominável rejeição ou de incredulidade à palavra de Deus. Quantas vezes demonstramos ojeriza ao cristianismo? Quantas vezes demonstramos ojeriza ao cristianismo? Repugnância. E isto tudo por causa de nossos limitados pensamentos humanos. Pensamentos estes, os humanos, que se dissolvem repentinamente e não se perpetuam no tempo. Todos os pensamentos que eu possuo na minha mente, de caráter terreno, filosófico, ideológico, o que quer que seja, qualquer tipo científico, qualquer tipo de pensamento que eu venha a guardar na minha mente, eles repentinamente não se perpetuam no tempo. Basta eu fechar as minhas narinas por 1 minuto, 2 minutos, não sei. Eu estarei, então, repentinamente, não perpetuando no tempo as minhas ideias. Isto é abominável. Isto é abominável. Nós sabemos que vamos partir deste mundo segundo a vontade de Deus e não a nossa. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, versículo 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, ou seja, todas as coisas passam, mas as palavras de Deus jamais passarão. Os ensinos de Deus, a doutrina de Deus, o plano de salvação, a concessão de vida eterna a todos nós, realizadas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, isso nunca vai passar. Está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, os pensamentos de Deus são superiores aos meus pensamentos. E quem segue os pensamentos de Deus, os ensinos de Deus, vive vida abundante. Vive vida plena. Vive jornada feliz, apesar das circunstâncias de luta, de adversidades que nós vivemos no dia a dia. Seguir a Cristo não quer dizer que estaremos imunes dos problemas, das dores humanas no sentido emocional, das lutas, do sobreviver o dia a dia. Seguir a Jesus significa algo mais elevado, que é a garantia da vida eterna.
mas tenha a certeza absoluta que seguir a Jesus é a condição de vivermos em paz, no amor de Cristo, com longevidade, ou seja, dias e mais dias de vida aqui, sob a proteção e a guarda do Senhor. Porque a vontade de Deus é que venhamos a viver vida plena, vida abundante. Jesus disse para Pedro: você, Pedro, pensa como homem e não como Deus. Se você pensar como Deus pensa, então você não se torna pedra de tropeço às coisas divinas. Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 11, diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Presta atenção nesse texto. Eu vou repetir aqui o versículo 6. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho, ou seja, aqueles que não pensam como Deus pensa. Aqueles que vivem numa vida pecaminosa, numa vida contrária à vontade de Deus. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos, ou seja, os pensamentos de Deus, não são os pensamentos de vocês, homens. No caso aqui, não estou falando de gênero, mas da humanidade. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, isto é, da boca de Deus. Esta palavra, esta mensagem que você está a ouvir hoje, ela não voltará para mim, ou seja, não voltará para Deus vazia, mas fará o que Deus deseja, ou seja, fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Esta palavra de hoje, ela é para você, ou tem como propósito a sua salvação em Cristo Jesus. O tomar posse da vida eterna em Cristo Jesus, crendo no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por todos nós, no lugar de todos nós. E com isso,
Ele perdoou a todos nós, de todos os nossos pecados. Ao terceiro dia, ressuscitou. E hoje nos concede a vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus. Livre-se da abominável repreensão do caminho da cruz. Entrega a tua vida a Jesus. Livre-se da abominável repreensão do caminho da cruz. Depois de mostrar a Pedro que os pensamentos de Deus são supremos, Jesus profere a seus discípulos e, portanto, a todos nós: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar Jesus. Jesus, então, usando a analogia de que uma condenação à crucificação, ou seja, quem estava condenado a ser crucificado, ele tinha que carregar a sua própria cruz, como ele mesmo, Jesus, o fez. Jesus aqui nos conclama pelo simbolismo da cruz a carregarmos a nossa destruição, que são os nossos desejos carnais e egoísticos, representados pela prática do pecado. E o que ele nos conclama é carregar esta destruição da nossa própria vida, que são os nossos pensamentos egoísticos, a prática dos nossos pecados, e cravá-los na cruz. Morrendo então para os pecados e nascendo para Deus. Isto demanda sofrimentos, abandonar o pecado. Isto demanda renúncias. Isso demanda perseguições. E, portanto, a vida cristã ela requer decisão, determinação, fé e lealdade a Cristo. A verdade é que nós temos muitos cristãos sem carregar a sua cruz, sem abandonar a vida pecaminosa. Jesus termina o seu ensino no texto base lido hoje para o sermão, dizendo que a pessoa que pensa em ganhar a sua vida terrena pela pseudo-prosperidade, perderá a sua vida espiritual, perderá a salvação, a vida eterna. Pois a vida plena e abundante nós só a encontramos em Cristo. Você pode procurar em tudo o que existe nesta terra para viver vida plena, mas ela só será alcançada em Cristo Jesus. Portanto, nós temos que crer no sacrifício da cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados. Não existe, Jesus mesmo disse isto, não existe qualquer valor neste mundo que possa suplantar a vida eterna com Cristo. Eu vou repetir, não existe qualquer valor neste mundo que possa suplantar a vida eterna com Cristo. Em sua palavra final aos seus discípulos, Jesus revela a sua iminente volta a este planeta. Olha que maravilhosa revelação. Para, pelo arrebatamento, ou seja, retirada dos que creem em Jesus, deste planeta, os salvos em Cristo, esta retirada para viver eternamente com Ele no céu. Isto é o arrebatamento. Jesus também, ainda nesta palavra lida, revela o tribunal de Cristo. E, nesse sentido, esta revelação
diz que cada um de nós, eu, você, todos, sem exceção, prestarão contas de nossos atos durante toda a nossa jornada de vida física aqui na Terra, sendo cada um recompensado de acordo com o que tiver feito. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Fechando então a sua doutrina, desta palavra mencionada, aqui lida, Jesus disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, inclusive você que está a ouvir esta palavra, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Uma coisa é absolutamente certa: Jesus vai voltar para buscar aqueles que creem, para viver eternamente com Ele no céu. Esta revelação hoje é para mim e para você. Se cremos que Jesus foi crucificado, morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia de sua morte ressuscitou para o perdão de nossos pecados, para a salvação da condenação eterna e para a nossa posse da vida eterna, jamais passaremos pela morte espiritual. Jesus aqui não estava falando da morte física. Jesus estava falando da morte espiritual, isto é, pelo afastamento eterno de Deus, para viver sem Deus. Isto é a morte espiritual, é o afastamento eterno de Deus para viver sem Deus. Condenação eterna é essa: afastamento definitivo de Deus para viver sem Deus. Ao contrário, se crermos, nós veremos face a face o Senhor Jesus e viveremos eternamente com Ele no céu. Não passaremos pela morte espiritual. É isso que Jesus estava dizendo. Quando Ele diz aqui: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Estava aqui a se referir à morte espiritual, que é o afastamento de Deus definitivamente para viver sem Deus. E esta morte espiritual, ela só pode ser evitada crendo em Jesus. A palavra de salvação e vida eterna foi pregada de forma absoluta. Os que creem serão recebidos na glória para viver eternamente com o nosso Salvador e Senhor Jesus. O sermão de hoje, de forma expositiva, nos coloca diante da decisão de priorizar a nossa vida espiritual como o tempo de nosso futuro de vida plena e abundante. Atente para o que Cristo disse em sua palavra: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não cometa a abominável repreensão do caminho da cruz. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez a nossa gratidão por ter ouvido
esta palavra, palavra de vida, palavra de salvação. Nos concede, ó Deus, a capacidade de discernir, entender, compreender e praticar a Tua vontade para a nossa salvação, para o nosso bem. Nos concede, ó Deus, a oportunidade de entender os Teus pensamentos e não colocarmos os nossos pensamentos adiante ou sobre os Teus pensamentos. Nos abençoa, Deus, em tudo. Nos dá a oportunidade de cada vez mais Te conhecer. É com fé, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O nosso muito obrigado pela sua participação neste culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.